Depois de pelo menos 2 meses, no mesmo capítulo, nós vamos encerrar, se Deus permitir, hoje a exposição de Romanos 8. Realmente é um grande desafio, né? O capítulo 8 de Romanos, capítulo não tão longo em versículos, mas extremamente complexo para a exposição, dado que são muitas as doutrinas, as aplicações, o formato ali, a estrutura do pensamento de Paulo não é nada fácil. Então, para evitar, inclusive, que a gente pudesse, de maneira corrida, atabalhoada, pular algo, eu tentei ser o mais prudente possível ali na divisão do texto. E chegamos hoje à última sessão, Romanos 8, versos 31 a 39. E como foi todo o texto, não seria diferente no final. É um texto belíssimo, extremamente conhecido, e que eu espero que edifique a vida de todos nós. Romanos 8, a partir do verso 31, ouçamos a voz do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que assim como em textos complexos, que nós nada compreendemos quando lemos, e o Senhor fala conosco poderosamente, também, Senhor Deus, em textos que nós aparentemente já sabemos o que vai ser dito, o Senhor nos surpreenda, confirmando as tuas promessas, assegurando o teu povo de que a tua palavra ela continua fiel, constrangendo-nos, Senhor Deus, por conta dos nossos pecados, apontando o caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo, nos corrigindo naquilo que nós precisamos ser corrigidos. Todos nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Usa-me, Senhor, para que eu não seja um empecilho, mas que eu possa ser um canal, que eu não seja um obstáculo, Senhor Deus, mas uma ponte entre o Senhor e o teu povo. E abre, Senhor Deus, os corações, as mentes daqueles que vão ouvir essa pregação, para que escutem como ela é, palavra do Senhor. É assim que nós pedimos em Cristo. Amém. Há um esforço lícito que todos nós fazemos de tentar, de alguma forma, manter a nossa reputação. De tentar ter uma boa visão das pessoas que estão ao nosso redor. Que essas pessoas olhem para nós e, de alguma forma, elas percebam que há alguma virtude, que elas possam se inspirar nas nossas ações, na forma como nós andamos, como nós agimos. É justo que nós, de alguma forma, nos preocupemos com a nossa reputação. Porque, especialmente, né, os crentes e aqueles que têm uma posição dentro da igreja, eles devem servir de exemplo para os demais. Mas, como tudo na vida, isso tem um limite. E o limite é que eu não posso ficar escravizado ao pensamento e à
aquilo que o outro pensa de mim, no sentido de qual é a postura que ele me vê diante das coisas. Eu não posso ficar escravizado à opinião dos outros. Eu preciso ter um cuidado justo, moderado com a minha reputação, mas eu não posso, de maneira nenhuma, estar escravizado à opinião alheia. Sim, porque isto é uma grande escravidão. Quando nós passamos a nossa vida tentando o tempo inteiro agradar, o tempo inteiro não ser contrário, não entrar em desavença, não demonstrar uma opinião divergente, tudo para manter o clima bom, para que as pessoas achem que nós somos legais, que nós somos pessoas agradáveis, simpáticas, maravilhosas, lindas, lindinhas, coisas fofas. E, no final das contas, o que nós estamos fazendo muitas vezes é tendo que refrear aquilo que nós realmente pensamos. Refrear quem nós realmente somos, para poder simplesmente agradar o outro. E veja, se mudar para agradar o outro é mudar para melhor, se o outro está de fato certo, eu devo me esforçar, inclusive tendo o outro como uma referência para mim. O problema é que, nesse ciclo vicioso que eu acabo de descrever aqui, não importa se o outro está certo. Porque a única coisa que nós temos, pela a própria fragilidade moral da nossa alma, não é a busca pelo certo, é a busca pelo conforto nas relações. Eu quero viver uma vida confortável com as pessoas. Eu não quero estresse. Eu não quero desavença. Eu não quero ninguém de cara feia comigo. Eu quero que as pessoas tenham uma impressão boa de mim. Então, nem que para isso eu deixe de lado alguns princípios, alguns pensamentos e a minha própria opinião, eu me esvazio completamente para que as pessoas me achem legal. Pensando assim, irmãos, agindo assim, nós vamos morrendo todos os dias. Morre a nossa moralidade, morre a nossa opinião, morre o nosso ser, porque nós passamos a viver enquadrados no ambiente. Quando nós somos mais jovens, isso tem até uma certa tolerância, A criança, especialmente, ela precisa de alguma forma se sentir segura. Um grande trabalho dos pais, preste muito bem atenção nisso, você é pai, você é mãe, o grande trabalho dos pais com crianças pequenas é dar segurança afetiva aos nossos filhos. Eles precisam perceber que nós, pais e mães, estaremos do lado deles em qualquer situação. Isso não quer dizer que aprovando-os em qualquer situação, mas que eles jamais serão abandonados, percebe? Então, quando você dá esta segurança afetiva ao teu filho, nos primeiros anos de vida, quando você está junto e quando ele sabe que você está perto dele, mesmo quando ele faz bobagem, você está lá para repreender, mas você não o abandona, isto gera segurança no teu filho. E ele vai crescendo com envergadura moral forte. E ele vai tendo menos necessidade, especialmente as mulheres, da aprovação dos outros de fora. Porque ele não precisa tanto dessa aprovação. Ele tem os de casa. Assim, quando os nossos filhos vão, por exemplo, para um lugar como uma escola, especialmente uma escola regular, comum, onde não há um cuidado muito grande com as relações entre as crianças, e alguém o faz mal, alguém chama alguma coisa dos nossos filhos, de maneira pejorativa, se eles se sentem acolhidos, se eles se sentem seguros com os seus pais, eles vão estar mais preparados para lidar com aquilo que é prejudicial, aparentemente. Com aqueles que tentam falar de maneira prejudicial ao seu ser. Porque eles sabem que existem pessoas que não pensam aquilo dele e que aquelas pessoas é quem realmente importam. E ao chegar em casa e comentar isso com os pais, nós devemos dizer: não dê bola demais. A gente vai resolver, vamos chamar o professor, vamos resolver com o coordenador.
Mas não dê bola demais. Quem você precisa, de fato, de aprovação é aqui de seu pai e de sua mãe. E nós estamos criando crianças mais fortes, que não estarão na dependência da opinião dos outros. Quando eles chegam à idade da juventude, eles precisam, de alguma forma, se encaixar nos grupos. E é terrível essa fase, porque para se encaixar em alguns grupos, aqueles que não tiveram essa segurança afetiva inicial, eles vão fazer qualquer coisa para se encaixar. Eles vão brigar com os pais, eles vão se revoltar com a família, eles vão começar a mudar a forma de falar, a forma de se vestir para se encaixar no grupo. Para que aquele grupo o atenda, o receba, ele vai ter que ter a mesma linguagem, mais ou menos. Porque é um jovem que não foi criado na segurança afetiva que deveria ter. E agora, não tendo capacidade para enfrentar o contrário, ele passa naquele grupo ali a falar, agir, pensar, como se assim o grupo fosse. Então, existe uma forma daquele grupo pensar, e a pessoa que não tem condições de enfrentar isso, acaba se submetendo. E na terceira fase de vida, ele fará a mesma coisa mais uma vez. Ele vai sempre andar, ele vai sempre decidir, ele vai sempre agir de acordo com a opinião alheia. Pensando, o que estão achando de mim? Se para uma criança é necessário ter segurança afetiva nos pais, para todos, especialmente os adultos, é necessário ter uma segurança espiritual em Deus. A única forma de você se livrar desta escravidão, que é a opinião alheia, é saber quem você é em Cristo. Que relação nós temos com o nosso Criador? Não tem nada mais libertador do que isso. Quem sou eu? O que Deus pensa de mim? Se nós respondermos essas duas perguntas, irmãos, nós somos as pessoas mais fortes desse mundo. Nós estaremos prontos a lidar com opiniões diversas, a não perder o sono com aqueles que falam mal de nós, a não se preocupar com o que o outro ficou achando depois do que eu falei. Se o que eu falei é o certo, é o correto, e eu falei da maneira correta, do modo adequado. Eu preciso saber quem eu sou e qual a posição que eu tenho diante de Deus, ou seja, qual a opinião que Deus tem ao meu respeito. Porque não começar assim é inverter todo o processo. Nós não pecamos primeiro contra os homens e depois contra Deus, não. Nós pecamos primeiro contra Deus e depois contra os homens. Então, se eu faço o caminho inverso, eu nunca vou resolver meu problema. Porque os homens nos entendem mal, muitas vezes. Às vezes é porque a gente falou errado mesmo, a gente fez alguma coisa errada. Então eles entenderam bem. Mas não sendo este caso, eles entendem errado aquilo que nós fazemos e têm uma visão equivocada a nosso respeito, porque tem más intenções sobre nós ou contra nós. Porque não analisaram todos os fatos, não tem todos os elementos para decidir ou para julgar o que nós fizemos, ou simplesmente por maldade. Não importa. Não importa o que você fizer. Quando as pessoas querem maldar, irão maldar. E viver tentando consertar isso é viver em escravidão. Mas quando eu sei quem eu sou, e quando eu sei o que Deus pensa de mim, eu estou livre. Depois de explicar, do capítulo 1 até o capítulo 4, qual era a situação de judeus e gentios, quando o apóstolo Paulo disse assim, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis.
todos carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Aí ele chega no capítulo 5 para resolver a situação. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nós até agora, no capítulo 5 ele vai deixar isso mais claro, nós até agora éramos inimigos de Deus. Nós estávamos com um problema seríssimo com o nosso Criador, que podia não somente nos fazer mal nesta vida, mas lançar nossa alma e nosso corpo no inferno. Então, se preocupar com a opinião dele faz sentido. O que ele pensa a meu respeito pode me lançar no inferno, então eu preciso me preocupar. Mas Paulo disse: se nós cremos no Filho dele, nós somos justificados dos nossos pecados e temos paz com Deus. Saímos da condição de inimigos para a condição de amigos. E ele começa a labutar a respeito da santificação, ali a partir do capítulo 6. Inicia o capítulo 8, que é como que um resumo de toda a carta, de todos os benefícios que nós alcançamos neste evangelho, dizendo as seguintes palavras, veja, verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, ou seja, por conta da obra de Cristo, que está sendo evidenciada na nossa santificação, não tem condenação mais. E ele passa a tratar de todos os benefícios do evangelho, de tudo que Deus fez para nos dar essa condição. E finaliza a sessão anterior, como nós vimos, a partir do verso 28, dizendo o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fez isso por ti, tu era inimigo dele, o que é que importa a opinião dos outros? Nada. Absolutamente nada importa o que pensam a meu respeito. Porque, em primeiro lugar, eu estou preocupado com o que Deus pensa sobre mim. E ele acabou de declarar qual lado ele está. Antes, Deus estava do lado de lá, contra nós. Percebe? Agora ele está a nosso favor. Mas antes de falar sobre esta segurança, sobre este privilégio, que é uma lei dada a poucos, eu preciso definir quem são estes, que se incluem no nós. Se Deus é por nós. Evidentemente, o apóstolo Paulo está se incluindo neste grupo e está incluindo aqueles que ele acabou de citar. Veja, verso 30. Aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós? Quem forma o grupo do nós? Os que foram eleitos, predestinados, que foram chamados, que foram santificados, né? Está incluso aqui na justificação, e os que foram glorificados. Estes, e somente estes, têm Deus ao seu favor. Então, quem não foi salvo tem um grande problema. Não pode dizer se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra você, quem pode te salvar? Isso é um problema para a gente resolver depois. Mas agora os crentes são chamados à verdadeira segurança. Como um pai traz segurança afetiva para os seus filhos pequenos, dizendo a eles: não se preocupe, seja qual for a situação, eu estarei ao lado de vocês. Deus está nos trazendo esta segurança, irmãos, espiritual. Porque só tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Mas esse foi resolvido na cruz do Calvário. Nós vivemos, morremos e ressuscitamos com Cristo. Portanto, o pecado está resolvido.
Então, se isto está resolvido, nada mais nos afasta de Deus. É evidente que em momentos onde um cristão ele se desvia do caminho, ele passa a pecar de maneira sistemática, ali ele perde aquela alegria da comunhão com Deus e, de certa forma, ele é castigado por Deus, mas ele não deixa de ser filho. Os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos quando nos desobedecem. Nós não os rejeitamos. Nós os punimos, os castigamos para que eles voltem para o caminho. Porque a ligação que nós temos com eles é superior a uma questão de obediência ou desobediência. Eles carregam o nosso sangue. Eles carregam o nosso DNA. Nada vai mudar isso. Então, eles podem, sim, muito nos entristecer, mas sempre serão os nossos filhos. E um bom pai, ele está ao lado do filho. Se nós que somos maus, pensamos assim, imagina Deus, irmãos. Eu lhe pergunto, do que vale a opinião alheia se Deus é por você? Nada vale. E aí, irmãos, não é desprezo pela reputação. Não é isso. É pensar primeiro nas primeiras coisas. Porque se eu buscar manter esta boa relação com o meu Senhor, se eu buscar todos os dias fazer a vontade de Deus, para que Ele tenha sempre em Cristo uma boa impressão de mim, nele, o que vai acontecer? Evidentemente eu estou fazendo o que é certo. E se eu estou fazendo o que é certo, e mesmo assim as pessoas ao meu redor não estão reconhecendo, você percebe? Não importa. É assim que não importa. Não é que você vive feito um louco, estou nem aí para a vida de ninguém, estou nem aí para a opinião de ninguém. É porque eu estou primeiro percebendo que a opinião que vale de fato é a de Deus. Que eu preciso me modelar ao pensamento de Deus, a agir como Deus manda, a reagir como Deus manda. Mas tendo essa certeza, essa segurança, fazendo o certo e sendo mal compreendido, isso não vai tirar meu sono. Por quê? Porque não me importa a tua opinião quando eu estou fazendo o que Deus manda. Na vida de todos vocês, isso é uma verdade, mas na vida de um pastor, isso precisa ser a verdade acima de todas. Um pastor escravizado pela opinião das suas ovelhas, ele não pode cumprir o que o apóstolo Paulo diz, porque importa ao ministro ser fiel. Fiel dispenseiro da graça de Deus. Um fiel dispenseiro é aquele que reparte a porção devida a cada um. Preste muito bem atenção a isso. É como se a Bíblia fosse uma grande dispensa da nossa casa. E o pastor, ele é como que um mordomo da casa. E existe refeição para todos, mas não existe a mesma refeição para todos. Para cada um é a parte que lhe cabe. Então um pode gostar da refeição que recebeu e o outro pode não gostar. Mas se o pastor, ele é um dispenseiro, ele é um mordomo preocupado que, todos os domingos com o que fulano achou, que o que ciclano achou, está perdido. Se terminarmos o culto e eu for lá para frente esperando um tapinha nas costas de todo mundo, muito obrigado, pastor, que pregação linda, que pregação maravilhosa, o outro passa com cara feia, aí eu vou lá. Irmão, o senhor não gostou, não? Problema do irmão. Minha preocupação é se eu fui fiel a Deus. Se não quer vir semana que vem, é um grande favor que faz. Porque rebeldes não vão se submeter à palavra de Deus, mas os crentes se submetem. Você percebe? É esta relação. A vida, a pregação do pastor é um grande exemplo disso.
Se ele se submete a fazer determinados tipos de aplicações e outras não, porque ele sabe que se ele tocar naquele ponto vai ferir fulano e ciclano, está perdido. Está perdido. Eu já contei isso aqui uma vez, mas ilustra muito bem. O pastor batista Charles Spurgeon, pastor muito conhecido, não só no meio batista, conhecido, né, como um grande pregador da cidade de Londres. Ele, se você lê os textos dele, você muitas vezes se emociona com a capacidade que ele tinha de, em poucos versículos, tirar tanta riqueza. Mas ele também era um homem muito direto. E muitas vezes na pregação ele era duro. E sendo chamado para pregar numa igreja no interior da Inglaterra, um pastor daquela igreja, uma igreja que dependia muito de 2 homens, que eram como que empresários da cidade, 2 homens ricos, que sustentavam boa parte do trabalho missionário da igreja. O pastor, com cuidado, chegou para o pastor Charles Spurgeon e disse assim: eu vou lhe pedir só uma coisa, o senhor pode pregar o tempo que o senhor quiser, o senhor pode ficar à vontade, mas eu só vou lhe pedir uma coisa. Olha, vão sentar 2 homens bem gordos na frente da primeira fila. Aqueles 2 homens, eles praticamente sustentam a igreja inteira. Eles têm um problema, eles ainda são beberrões, eles se embriagam muitas vezes. Mas vou pedir uma coisa, não fale sobre embriaguez. O pastor disse: pode deixar, deixa comigo. No meio da pregação, ele arrumou uma forma de aplicar aquilo à vida daqueles 2 homens. E disse: isto que eu vos falo, eu falo também especificamente para estes 2 homens gordos que estão na minha frente. Seus 2 gordos beberrões, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão para o inferno. Se um pastor não tem a capacidade moral de enfrentar isso, irmãos, ele não sabe quem ele é diante de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pelo ministério do pastor, quem pode fazer algum mal contra o pastor? Ninguém, irmãos. Se Deus te colocou em determinado lugar, não tenha medo. Se Deus te colocou numa determinada posição, você é pai, e você fica tentando agradar o seu filho o tempo todo, não? Porque se eu não fizer isso, meu filho não vai gostar de mim. Problema dele. Você não foi chamado para agradar o teu filho, você foi chamado para amá-lo, para cuidá-lo, para respeitá-lo. E o que importa é o que Deus vai pensar disso. Se ele não reconhece, problema dele. Se tua esposa não reconhece o carinho que tu tem por ela, problema dela. E se você não reconhece o cuidado do teu marido, problema teu. É assim que a vida é, nua e crua, sem firula. Isso não quer dizer, irmãos, que para fazer o certo e para dizer a verdade, nós tenhamos que ser grosseiros. Nós podemos dizer a verdade em amor, com paciência, com sabedoria, mas dizer a verdade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que você precisa ser uma pessoa de fibra. Porque tudo que podiam fazer contra ti, não podem mais. É como se ele dissesse: agora se levantem os inimigos. Quem são os meus inimigos? Ah, fulano essa semana estava falando mal de mim. Problema dele. Foi o que ele disse. Ah, não fiz nada errado, não. Problema dele. Ah, porque ciclano estava se juntando. Problema dele. Não vou mudar minha vida. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu sono por absolutamente ninguém que não quer. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? A vida é assim. Agora, existe este caminho, existe outro caminho. Que é: se fulano for contra mim, e se ciclano for contra mim, e se o político for contra mim, e se meu patrão for contra mim, então eu vou bajular meu patrão. Então eu vou arrumar uma forma de bajular o político para ele arrumar um empreguinho lá na prefeitura. Isso é mediocridade, irmãos.
Isto é mediocridade. Não bajule ninguém, respeite, mas esteja firme naquilo que Deus te mandou. Porque se você tem Deus ao teu favor, quem são os teus inimigos? Ele começa a argumentar a respeito da afirmação. Porque, veja, é uma afirmação. Não acha que este si aqui é um si questionador, não é si de possibilidade. E, evidentemente, a forma mais comum de você usar o si, né, na linguagem, seja grego, seja português, é você usar como uma condicional, como uma possibilidade. Mas o si também é usado, especialmente no grego, como si retórico. Se Deus é por nós, não quer dizer caso Deus seja, mas é sendo Deus por nós, percebe? Ele está afirmando. É um recurso linguístico para evidenciar a afirmação. Deus sendo por nós, quem será contra nós? Qual é a argumentação do apóstolo logo em seguida, verso 32? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Os rabinos, eles nos ensinam como nós devemos interpretar isso. Isso é uma forma, né, de usar, de fazer comparações do menor para o maior. E essa forma interpretativa dos rabinos foi usada por Cristo, que também era um grande rabi. Mateus capítulo 5, quando ele começa ali no Sermão do Monte, ele começa a explicar, por exemplo, ora, se Deus dá às aves aquilo que elas precisam, elas não trabalham, nem fiam e são tão gloriosas como elas são, como é que não dará aos homens aquilo que nós precisamos? Ora, se Deus te deu a vida, não vai te dar a roupa? É com o sentido que tem isso. Percebe? Se ele te deu o menor, ele não vai te dar o maior. Aliás, se ele deu o maior, não vai te dar o menor. Ele te deu a vida, vai deixar faltar roupa. Então, se ele deu o filho, preste bem atenção, Deus deu o filho dele, o único filho, para morrer na cruz do Calvário em teu favor. E nós ficamos nos perguntando, será que ele vai me dar outras coisas que eu preciso? Não faz sentido. Ele te deu o maior, não te daria o menor? Se Deus é por nós, irmãos, como eu sei que Deus é por mim? Ele deu o filho dele para morrer no meu lugar. Então, qualquer outra dúvida que eu tenha na minha mente não faz o menor sentido, porque Deus já me deu o que há de mais precioso para ele, o seu próprio filho. Ele diz, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação aos escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Veja, não é que não possam tentar me acusar. Podem e tentam. Quantas acusações vocês já perceberam que foram feitas a respeito de vocês que não tem fundamento? As acusações que têm fundamento, eu devo ir lá e pedir perdão. Esse texto não serve para isso. Não é que eu estou blindado de qualquer acusação. Ele está dizendo que se Satanás, que se o mundo, os meus inimigos se levantarem contra mim, diante de Deus, a questão aqui é o tribunal de Deus, não adianta mais. Porque a gente já foi julgado em um certo sentido. E fomos justificados. Percebe? A dívida foi paga. Você imagine, o sujeito é um assassino. Na lei de Deus, ele deveria morrer. Se ele morrer, ninguém pode falar mais nada dele, sabia disso. Ele pagou. Pois bem, só que Cristo pagou em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, nunca tendo pecado. Alguém levantar um pecado antigo nosso, nos acusando, não faz o menor sentido. Há uns 7, 8 anos,
Eu estava aqui na Manuel Tavares, num desses restaurantes da Manuel Tavares, estava com o prefeito Luciano, né? Estava saindo. E a gente se encontrou com um amigo das antigas, né? No tempo de festa e tudo mais. E ele estava com uma turminha. Ele sabia que eu tinha deixado aquilo já há muito tempo, que tinha ido para o seminário, tinha sido ordenado pastor. Ele quis tirar uma brincadeira. Aí eu passando, ele disse assim: epa, pastor, conheço seu passado. Verdade. Conhecia e sabe que não é coisa boa. Nunca neguei isso. Mas Deus me deu, naquele momento, uma resposta assim, que se eu pensasse muito, talvez eu não teria. Mas na hora que ele disse isso, eu conheço teu passado, eu voltei para ele e disse: pior do que o meu passado é o teu futuro, é no inferno. Pior do que o meu passado é o teu futuro, no inferno, se você não se converter. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Nossos amigos, nossos velhos amigos sabem coisas terríveis a nosso respeito. Deus sabe muito mais. Deus sabe muito mais. Você imagina que quando Satanás chega diante de Deus para nos acusar, ele não está contando nenhuma novidade para Deus. Deus já sabia. Só que Deus providenciou justificativa para mim. Ele mandou o filho morreu no meu lugar, eu estou justificado. Acabou, diga aí o que você quiser. Em Cristo nós estamos justificados, irmãos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não pega. O apóstolo Paulo resolveu um problema. A acusação não vale. Aí ele continua, verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e é o que também intercede por nós. Alguém tentou a acusação? Não, agora ele tentou te julgar, ele tentou te condenar. Não adianta condenar, porque alguém já foi condenado no meu lugar. Aí o apóstolo Paulo faz uma rápida digressão, ele diz assim: foi Cristo quem morreu, ou antes, como se ele se lembrasse, espera aí, mais do que morreu, ele ressuscitou. Aí quando ele diz ressuscitou, ele se lembra do detalhe, mais do que ressuscitou, ele está à direita de Deus. Ele está construindo o pensamento da obra de Cristo. Cristo viveu a minha vida e morreu a minha morte. Ou seja, tudo que eu deveria fazer em vida, ele fez por mim. Ele é meu representante pactual. A morte que eu deveria morrer, ele morreu por mim. E a ressurreição que eu vou ainda ressurgir, ele já ressuscitou por mim. Só que tem um detalhe. Está assentado à destra de Deus. Isso quer dizer que a obra dele foi satisfeita. A obra dele foi aceita pelo Pai. Quando Cristo senta à direita de Deus Pai, é porque o Pai se agradou da obra do Filho. Tendo cessado a obra redentiva do Senhor ali. Então, que condenação tem poder sobre mim, se nem a acusação, que é o início do processo, tem mais poder, porque eu já fui justificado. Imagina ser condenado, já que Cristo foi recebido ao lado do Pai. Não faz sentido. Segundo o argumento falso, não adianta acusar, não adianta condenar. Ele disse lá, ele intercede por nós. Nós temos, irmãos, uma boa opinião de Deus a nosso respeito, porque toda vez que Deus Pai olha para você, de lado dele está o Cordeiro. Aí sabe o que é que o Cordeiro diz? Morri por ele. Morri por ele. Toda vez que uma acusação é feita, e muitas acusações são feitas de maneira correta, sejam para os nossos inimigos, pelos nossos amigos ou por Satanás. Satanás, apesar de ser o pai da mentira, não precisa mentir para falar mal de nós. Basta dizer a verdade. Concorda? Pois é, ele fala a verdade, só que de lado de Deus Pai, quando recebe a acusação, sendo ele juiz, está o teu advogado de defesa.
Por isso que João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele está se lembrando exatamente dessa cena. O Pai no trono e o Filho sentado junto, intercedendo por nós. Não tem acusação, não tem condenação. O Pai está ouvindo a intercessão do Filho. Ele continua, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Porque o crente, depois de ouvir tudo isso, não tem condenação, não tem acusação, Deus é por nós, ele passa a se lembrar da vida que tem. Especialmente no primeiro século, irmãos. Paulo sabia de tudo isso, mas ele lembrava: quantas vezes eu fui acusado? Quantas vezes eu fui até condenado pelos homens? Fui vítima de espancamento, de naufrágio, de acusações falsas. Aí ele diz: será que essas coisas podem me afastar de Deus? É possível afastar alguém que está em Cristo? Aí ele diz: não. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Todos os eventos que ele já tinha passado. Paulo está falando de um ser imaginário. Ele está se lembrando da história dele. Já passei por tudo isso aqui. Nada me separou do amor de Deus. Pelo contrário. Ele cita o texto do Antigo Testamento, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para um matador. Existem pessoas todos os dias que estão querendo nos fazer mal. Mas nenhum mal que eles fazem nos afasta de Cristo. Todo o mal que eles fazem contribui, sabe para quê? Para nos aproximar mais dele. Paulo diz: as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória eterna. Ele diz essas palavras. Matthew Henry, quando ele vai comentar esse texto, ele diz o seguinte, preste atenção: fome, nudez, perigo, espada não são coisas ruins para os crentes. Não nos separam de Deus. Porque se estas coisas forem comparadas a, por exemplo, o que o fogo faz com o ouro. O que é que o fogo faz com o ouro? Ele simplesmente separa o ouro da escória. Então, quando estas situações adversas vêm à vida do crente, o fogo que nós passamos só faz uma coisa: nos separa da escória, nos santifica. E a santificação não pode nos separar de Deus, só nos aproxima. Então, quanto mais moídos nós somos, quanto mais sofrimento, quanto mais falsa acusação, quanto mais perseguição, mais nos aproximamos de Cristo. E nós somos comparados ao próprio Cristo. Veja, somos reputados como ovelhas, como cordeirinhos entregues ao matadouro. O comentarista diz: ovelha não faz mal nenhum quando está viva. Não é um bicho pernicioso. Mas a maior utilidade dela é morta. Então, o que esses homens querem é uma utilidade da nossa morte. Só que se eles fizerem isso, sabe o que é que eles estão fazendo? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não pode fazer nada. Tudo que um ímpio faz contra um crente é para o bem do próprio crente, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada dá errado na vida do crente. Se você pensar bem mesmo, não tem nada na vida que dê errado. Ah, fiz tal coisa, deu errado. Não deu errado.
Deu errado de um certo ponto de vista. No final sempre dá certo. Agora, isso não é para que você se apegue a esse tipo de pensamento e saia feito um louco fazendo o que dá na cabeça. Porque isso é irresponsabilidade. Eu preciso agir responsavelmente. Mas eu tenho a certeza que no final vai dar certo. Que no final, aquilo que Deus tem para mim, que é me amoldar à semelhança de Cristo, será realizado. Verso 37, ele continua dizendo: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores. Nós passamos o limite da vitória, nós somos mais do que vencedores. Aí ele volta para a certeza, porque eu estou bem certo. Percebe isso, irmãos? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não há dúvida. O meu Pai está ao meu favor. Não tem dúvida nenhuma. Não tem nada que me separe dele e todas as tribulações que me infundem sobre mim não me afastam, mas me aproximam do meu Salvador. Há um certo tempo, foi registrada a história de um eminente cristão da Escócia chamado Hugh Kennedy. Ficou registrado o que ele passou no dia da sua morte. Ele era um pregador escocês. E esse homem, ele já não via mais, ele estava cego. E no leito de morte, ele pediu para que abrissem exatamente esse texto. Romanos capítulo 8. E no capítulo 8 ele disse: bote meu dedo em cima do verso 38. Porque eu estou bem certo. Aí quando os amigos dele colocaram o dedo dele em cima do versículo, ele disse: está em cima do versículo do 38. Está em cima do versículo 38. Então ele disse o seguinte: hoje pela manhã eu tomei café com vocês, mas eu vou jantar com meu Salvador. Você imagina a comoção dos amigos. Ele disse: sabe por quê? Porque eu estou bem certo. Eu não estou certo, não. Eu estou bem certo que nem a morte vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte. Morreu com o dedo nesse versículo. Faleceu ali e foi se encontrar com seu Salvador. Você tem dificuldade de enfrentar a opinião alheia? De enfrentar o contraditório? Não precisa dizer, só pense. Se o esforço todo da tua vida é fazer com que de alguma forma as pessoas te achem mais legal, te vejam de uma forma que você sabe que nem você é, só para agradar. Pare de fazer isso. Você não precisa de se escravizar à opinião alheia. Porque você precisa, de fato, é saber o que Deus pensa de você. Qual é a posição de Deus em relação à tua vida? Ele está a teu favor ou está contra ti? Se você crê em Cristo,
Se você realmente foi um eleito de Deus, chamado, justificado, glorificado em Cristo, meu irmão, entre esta semana liberto da opinião alheia. Mas é liberto mesmo, porque isso vai te dar um novo ânimo para enfrentar os problemas de casa, para se posicionar, para enfrentar os teus problemas na empresa, nos teus negócios, com os teus patrões, com os teus empregados, com os teus auxiliares, porque você não está mais nem aí para a opinião do outro. Não seja uma criança que está em busca da segurança afetiva dos seus pais, porque o teu pai te disse hoje: eu sou contigo. Você tem medo de faltar alguma coisa? Eu te dei meu filho. Vão levantar falsas acusações contra você? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sou eu que o justifico. Vão te condenar? Problema deles. Eu dei o meu filho para não só morrer, mas ressuscitar no teu lugar, e ele está aqui, ao meu lado, intercedendo por você. Tribulações essa semana, dificuldades, dissabores, rejeição, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Use este princípio para a tua relação com os teus filhos e veja como esta relação vai mudar. Como os teus filhos vão ser transformados. Porque você já não precisa mais dar satisfação a ele. Porque você não está vivendo para, de alguma forma, agradá-los em tudo. Você faz o que tem que ser feito e ponto final. Trate a tua esposa assim, buscando fazer o que é certo, não o que vai agradá-la. E você vai ver como a tua relação com tua esposa vai mudar. Faça o mesmo com seu marido. Seja uma auxiliadora idônea, não bajuladora, mas idônea. E você vai ver como o teu casamento vai mudar. Você é patrão, trate os teus funcionários com respeito, mas nunca deixe de falar o que ele precisa ouvir. Se ele não gostar, problema dele. Se é funcionário, não bajule o teu chefe. Isso não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque o que importa é a opinião de Deus. No último dia, Deus vai perguntar: você aí, pai, fez o que com o filho? Eu passei a vida todinha fazendo de tudo pelo meu filho, mas acabei perdendo ele. Fiz errado. Dava tudo à minha esposa e ela mesmo assim não gostava de mim. Está errado. E ele vai dizer por um: está errado, está errado, está errado, está errado. Vocês não deveriam estar se preocupando com a opinião deles. Vocês deveriam ter se preocupado com a minha. E eu disse: eu sou por vocês. Vão lá e cumpram as suas obrigações a partir desta semana, sem se preocupar com a opinião de ninguém. Amém.